Grande Ivan! Ah, super Alberto, prazeraço, cara. Salve! Salve, 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 salve. salve! E aí, Ivan, conversa antes de toda? começar tudo, cara, antes de qualquer coisa, eu queria falar que é uma honra você ter aceitado o meu convite. Que Eu isso, sou com o maior seu prazer e carinho. fã de muito, você sabe disso, já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente várias vezes. Acompanho seu trabalho de muito, muito tempo. O primeiro contato que eu tive com o trabalho seu foi o Grande Espírito do Sagrado Sim, Coração. Eu era sim. moleque e nunca mais deixei de pesquisar sua discografia, que é imensa, e a gente vai falar disso. Eu queria, primeira coisa de tudo, agradecer de verdade, de coração, você ter aceitado meu convite para esse bate-papo. Para mim é um grande prazer, uma alegria, viu, Alberto? Você pode ter certeza. E estar aqui com todo mundo que já está aí, né? Com todos vocês. E, bicho, é super prazeroso, super gratificante esse feedback, só como um convite, com todo esse carinho, com todo esse essa carga que a gente tem, porque eu admiro demais também, eu já te falei. Teve uma vez que teve um festival de baixo na porta da Pro Music, não sei se você lembra disso. Você Lembro? tocou, e eu falei, bicho, mas você toca esse trem bem demais, hein, menino? Eu nunca tinha te visto daquele jeito, sabe como? Eu também te sigo e tenho visto as suas coisas, cara. Fãzaço seu, viu, Alberto? Cara, Fãzaço. esse show eu tremi igual vara verde, cara. Olha quem que tava assistindo. Tava você, Nossa, o Paulo Russo, não era? era o Gifone, O Adriano Gifone. o Esse dia eu acho que foi um Aguiar, dia que eu né? toquei mais mal na minha vida. Tremi igual vara verde. Também. É, tinha o Sérgio Groove, tinha uma galera pesada, né, cara? Ali eu nem quis tocar, cara. Você foi muito mais ousado, corajoso Não, eu que toquei porque eu não sei lá. Eu tenho uma filosofia que assim, a gente não pode correr das situações assim, por claro, mais, claro, né? claro. É, Aí eu falei, cara, me chamaram, eu nem sei o que eu tava fazendo lá. porque na verdade você não vai tocar mais nem menos, né? Assim, se você É, é perigoso você tocar menos, se você encanar, né? O lance é mas aí você chega em casa, sacrifice. aí você fala assim, foi por minha culpa, né? Você tira um Exato. aprendizado, né? Total. Você tira um aprendizado. Eu lembro uma Ivan, vez. que Oi. pode, Desculpa. manda? É só porque o papo foi para esse lado. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um show no Rio com Marcos Rezende, pianista. Uhum, Super, super, assim. Era um S de Jazz, que era o trabalho dele. Super legal. Quem me convidou foi o Lincoln Shabe. E aí estava o sim. Edu Neves, saxofonista fantástico. Estava o Caribé, Dudu Caribé, falecido, que tocava com Gil. Uma bandaça, assim. E na abertura estava o Nico tocando com o É, Delmar Brau. Delmar Brau, que tocou com o Sting, com o Miles Davis, tô todo mundo. ligado, tecladista, não é? E aí, bicho, aí eu fui tocar, quando eu olhei assim, o palco era pequeno, era assim, era um clube, Clube Piraquê, e aí o palco tinha meio metro de altura, assim. Quando eu olhei para o lado, quem estava sentado do lado do amp do baixo? Nico. Nico, que era bem típico dele, né? Eu falei, ô cara, Putz, o que você é. está fazendo aí? Você vai ficar aí? Ele falou, não, eu quero ouvir o som dessa caixa que eu vou usar depois, que eu... Não, ele já tinha tocado. Mas é tipo assim, eu quero só sacar o som da caixa. Ele tava pondo pressão, né? Na verdade. Aí essa Claro, história, bicho, eu falei, cara, então tá. Eu não vou tocar menos, né? Vou procurar tocar mais, né? Essa situação é só para ilustrar exatamente. que me Não, veio essa exatamente, lembrança. cara. Eu senti, assim, mais encurralado ali ainda, porque eu tava com 6 ídolos, né? Do Tá vendo? baixo mundial, vocês não são. Ah, que Mas, isso. Ivan, eu Diga. queria começar o seguinte: hoje o assunto vai ser mais direcionado para esse lance de estúdio, gravação. É, Enfim, para quem não tá ciente, o Ivan é um dos caras que mais gravou no Brasil, assim, é discografia imensa. É impossível você nunca ter escutado uma linha que é impossível você nunca ter escutado uma linha que o Ivan gravou. Não tem jeito, cara. Em várias vertentes. Se eu for falar, é várias. Se eu for falar assim, a música regional, tem o Tizumba, tem uma galera.
música progressiva, o Sagrado Coração, o Marco Antônio Araújo. Se eu for falar de sertanejo, Vitor e Léo, se eu for produtor do Vitor e Léo. Então não tem jeito né? Você tem uma discografia monstra. E como o assunto é voltado para essa área, a primeira pergunta eu queria que fosse assim, bem Sim. na veia, assim, qual foi a primeira gravação, cara? A primeira vez que você entrou no estúdio, que a luzinha vermelha acendeu e mete bronca e vambora. Essa eu tenho uma lembrança muito grata. Em 79, se não me engano, ou 78, a Fundação Clóvis Salgado produziu um LP que era uma coletânea da cena, né, daquele momento. E, e aí tinha a produção do Nivaldo Ornelas e a direção artística do Célio Balona, gravado lá na Bemol, a antiga Bemol, que era no bairro Caiçara, perto da Roda dos Uhum, Músicos. uhum. E aí eu tocava num grupo que chamava Grupo Catarse, na época. Inclusive, eu vim para BH para tocar nesse grupo. O pessoal me chamou e tal, que era um trabalho autoral e tal. E aí, Muita gente não sabe que você é carioca, né? eu sou de Niterói, De mas Niterói, eu muita comecei gente a não tocar sabe. em Patos de Minas, que eu mudei para Patos de Minas Pato de com 15 Minas anos. É. e E veio aí, para Belo Horizonte. aí Desculpa. vim para BH. E aí, bicho, que era contemporâneo do grupo Catarse, de música, sei lá, mistura de MPB com música mineira, com música regional e tal. Era uma mistureba, assim, era um grupo Mambembe, que a cantora era a Titane. E eles entraram nessa coletânea e me convidaram, porque às vezes a gente dividia show, né? O Catarse com o Mambembe e tal e tal. Aí eles me convidaram para fazer, para gravar nesse LP, que chamava-se Travessia, o Canto dos Mineiros. Então foi minha primeira gravação. E aí eu cheguei lá no estúdio com meu baixo Hofner, eu tinha um Hofner estribadaço, que naquela época ele já era ativo, era cheio de combinação de som e tal, e tal, e tal. Que E eu legal, cheguei cara. lá com o baixo Hofner e foi minha primeira gravação. E aí, bicho, o Nivaldo, o Balona e o Disseu Scheibe, né, que era o Sim. operador da Bemol, operador e tal, eles foram muito receptivos, muito carinhosos. E chegaram e falaram, bicho, tem uma outra faixa aqui, ó, com uma cantora que chama Selma Marçal, que era um samba, e você não quer gravar ela, não? Né, essa faixa. Nesse disco tinha o próprio Sagrado, sabe? Eu não vou lembrar quem estava nessa coletânea. Então eu fui para gravar com o Mambembe e aí foi legal. Eles me convidaram para gravar outra faixa e tal, e me convidaram, tipo assim, bicho, aparece mais, vem cá gravar mais e tal, que legal, que sonzão, que baixo bacana, você tocou bem. E respeitando minhas limitações, eu tenho até um super agradecimento a esses três, Nivaldo, Balona e Disseu, pela acolhida, sacou? Uma sensibilidade, ver que eu tinha primeira gravação, eles sacaram, mas me deram maior força, e isso é fundamental para a gente. Encontrar pessoas generosas e atentas, sensíveis. Cara, você tocou num assunto assim, nesse meio de gravação, né, de estúdio, Ah, eu sinto que é tipo aquela. Quem nasceu primeiro, galinho, porque, sei. tipo assim, pra você ter experiência, você tem que gravar. E não te chamam se você não tem experiência. Ah, Então tem que ter uma sensibilidade do produtor de todo mundo, alguma vez, você pega os caras que mais gravaram no mundo, um dia ele fez a primeira gravação dele. lógico, lógico. Então, ou seja, alguém confiou, igual você falou, alguém viu e botou. É porque é um meio muito. A gente sabe que é um meio muito difícil de entrar, né, cara? É, E geralmente a gente conquistar a confiança dos produtores. A grande verdade é essa, né? E exato, pelo que você tá pelo que eu entendi, você estava meio que na hora certa, no lugar certo. Quer dizer, você foi para gravar é, uma faixa. exato. E aí, a partir disso, começaram a pintar convites. E o Sim. segundo disco, já nesse gancho, e aí foi o disco do Grupo Mambembe, que eu não fazia parte, mas eles me convidaram, porque não tinha baixista nesse grupo. E aí me convidaram, foi gravado em São Paulo, no estúdio Spala, um estúdio que era famoso na época, todo mundo gravava lá, e aí, bicho, eu gravei nesse disco com o Oswaldinho do acordeon e Cara, outra rapaziada, e assim, já foi golaço. E ali eu falei, bicho,
a bola tá quicando, vou meter o pé nela, sabe como? É isso aí. Que eu tinha propriedade daquele som e tal, né? E aí também foi muito legal. A rapaziada foi muito receptivo e tal, e começou uma história assim, legal. Você foi ganhando a confiança dos produtores, né? É, porque na verdade, nessa época não tinha tanto produtor. Esse primeiro disco tinha o Nivaldo, grande Nivaldo Uhum, Ornelas, que estava produzindo uhum, essa coletânea, o disco, o LP Travessia. Mas, por sim. exemplo, o grupo Mambembe é por causa dessa proximidade, né, das duas bandas, já me conheci e tal, eles não tinham efetivamente produtores. E a gente gravou muito, muito, muito tempo sem o papel do produtor. Era o artista que chamava e pronto. Ou a banda e Não tinha um não tinha, produtor falando, não toca era, isso, toca isso. Você não pegou a era, época boa, hein? não era habitual. Você como? Normalmente era Aham. o próprio artista que te ligava e falava assim, bicho, eu estou ligando, eu estou gravando e tal, quero te convidar. Bicho, partitura, cifra, nem pensar. Tá É como? mesmo. Era Vai para embora. chegar e conhecer e ver como é que é. Muito, Que muito barato. raramente se encontrava antes para ver alguma coisa. Sabe como? Você chegava e tal. O cara falou, ó, a música é assim, ó, que legal. O próprio artista. Então a gente gravou muito assim, muito. Que Depois que legal. foram Mas aparecendo os produtores. você trabalhou muito na bemol, né? Você teve É, sim, sim. bem próximo Gravei assim, muito. Porque, na verdade, a bemol é pioneiro, né? É sim. pioneira e tal. E então as produções todas, né, os projetos eram gravados lá, a grande maioria. E aí eu peguei, entrei na confiança da rapaziada e tal, e é aquele negócio, bicho, a bola quicou, tu faz o gol. E quando você está fazendo gol, eu não acredito em panela. Entendeu? Quando eu chego a essa Uhum. posição, por que só você que grava? Porque aí eu vou entrar em outro assunto, se você me permite. Que Claro, sempre claro, houveram claro. pessoas talentosas, pessoas musicais, gente para danar tocando, e hoje em dia nem se fala o tanto de gente que toca bem. Mas naquele momento, aí você falava assim, tem tantos que tocam bem, legal. Quantos sabem ler? O funil fazia assim, vum, É isso aí. sacou? Quantos têm um instrumento legal? Vamos pensar assim, naquela época também, fum. Uhum. Quantos são bons de chifra, você como? Que tem uma postura legal e tal, que resolve. Então, uma série de condições e itens que o funil ia ficando pequenininho. Daqui a pouco tinham três ou quatro, ou dois, em várias situações. E É isso aí. muitas das vezes um. Porque quem é o cara que resolve? Sacou? Eu tenho que gravar um disco em dois períodos. Quem que vai É resolver? isso aí. É Sacou? isso aí. Você pega a confiança, é isso. Porque aí, hoje em dia, tem várias pessoas, cada vez mais. Aí, graças a Deus. Que a bola rodou, o negócio tomou uma dimensão muito bacana, em nível nacional. Mas, assim, naquela época, bicho, é isso mesmo, para encerrar. O funil ia só fechando. Claro, cara. E lógico que facilitou para as gerações. Facilitou demais o acesso à gravação. Eu fico imaginando, tipo assim, como é que você treinava para gravar, né? Tipo assim, não existia gravador, enfim, Era igual no, é hoje a facilidade, né? era no jogo mesmo, sacou? Como você se preparava, assim, você fazia alguma preparação específica para encarar, fala o estúdio mesmo, Entendi. Ô, bicho, nesses primeiros tempos que eu comecei a gravar e tal, era o preparo, era o mesmo preparo que você tinha para tocar. Ao vivo, para ser sim, sentimento e tal. Sacou? Não tinha uma coisa específica, assim. Você estudava técnica, sonoridade e tal, leitura e ia embora. O que fez uma diferença foi quando apareceu a música, a questão digital junto. Porque aí, para você conversar, apareceu aquele velho conhecido nosso, o clique. Haddad, ao clique. O clique.
que lá no Rio eles chamavam Mas de antes Joia. não rolava, essas primeiras gravações que você fez era ao vivaço, não tinha Era muito clique? difícil, é tudo solto mesmo. Todo mundo gravava solto. Clique, Entendi. Mas ao vivo, ao vivo. é. Mas no estúdio não, as gravações não se usava Não clique. rolava. Não rolava, não rolava. Mas só que a gente já estudava. Eu devo isso. Quer dizer, eu comecei, nos meus estudos, já comecei a sacar que tinha que ter, sabe como? O estúdio com clique. E depois que eu conheci o Lincoln Shabe, grande baterista, meu guru, Grande. e aí, bicho, ele falava assim, bicho, engole metrônomo, porque isso vai te dar um upgrade fodido. Então, hoje todo mundo sabe disso, né? Mas no momento que apareceu, isso que foi o grande diferencial, isso que eu vinha falando. Porque o que é que acontece? Começou-se aquela questão dos primeiros sequencers, né? Que você Uhum. sequenciava e depois juntava com a música o orgânico. Então, quem não tinha um tempo bom, quem não se dava bem com clique, foi saindo fora, bicho. E aí começaram a pintar os produtores junto dessa época também. E aí, como é que ia chamar? Pô, aquele cara tem um swing ferrado, toca bem para coisa criativo, mas não toca no clique. Para E deve essa, ter sido muita gente que ficou pra trás muita por causa gente. disso, E né, aí cara? passou a não servir, entendeu? Aí que eu estou falando, voltando ao funil. As pessoas que serviam eram aquelas que dominavam esses rudimentos. E aí sim, Saquei. aí o preparo, aí tá o preparo. Você tinha que começar a aprimorar cada vez mais essa história de tocar com clique e cada vez mais entender a questão eletrônica e digital. Saber programar uma bateria eletrônica, saber fazer um loop, entender como é que o sequência toca, sabe como? Muitas vezes você ia Uhum. tocar e a pessoa sequenciava, ou o arranjador, o produtor, que já estava aparecendo muito nessa época, e aí, por exemplo, as cordas estavam atrasadas. Aí você tinha que tocar, sabendo que o clique está aqui e que a corda está te puxando para trás, e dar linha para elas. Sacou? Porque se você gravava as bases assim, falava assim para o cara, ó, chega essa. Depois que gravava, falei, chega essas cordas para frente, porque elas estão amarrando e tal. Esse tipo de detalhe. Então, isso tudo é o know-how que você ia adquirindo, identificava e saía fazendo. Um exemplo de Que coisas. fantástico, cara. Você, pelo que eu entendi, você foi pegando o digital cada vez mais entrando em cena, né? Exato, exato. Peguei, Era o rolo peguei e tanto. você foi vendo o digital entrando. Isso, exato. Olha, e aí dos dois jeitos, né? O negócio da captação digital, né? Que é uma história, e esse negócio Sim. da música digital, né? Que Uhum. eram os sintetizadores, os sequências e tal, os programas, a gente O viu que foi clique, tendo como é que aparecer isso tudo. fazia? Como é que a galera soltava o clique na época do analógico? Porque até então a gente não chegou no Pro Tools, né? Não, não, não. Você Pro falou Tools que veio não tanto. chegamos no Pro Tools ainda. Não, chegamos não. Como é que a galera soltava clique de teclado? Ô, bicho, muitas vezes de teclado, muitas vezes a gente tinha um cliquezinho de a bateria, né? Seiko, ou outras marcas, Metrina e tal, Uhum. plugava um P2 e tal, plugava na mesa, era o clique e tal. Ou então E um bateria. canal era o clique. Tinha um tanto de gatilho para você fazer. Eu não Quando, sei onde que eu li, eu não, nem sei se confere, mas acho que a primeira gravação, acho que um dos primeiros a usar o clique mesmo oficialmente foi o Gilberto Gil, se não me engano. Você sabe dessa história? não, não sei. Eu não sei onde que eu li, assim, que ele e o Liminha, não, nós vamos gravar o disco todo clicado, não sei se foi o Extra. Eu li isso em algum lugar, alguma revista, assim. Isso eu não tenho referência. Eu sei que muitas pessoas usavam o metrônomo de luz, para ter uma É referência. mesmo, Há quem diga sem... que o Ed Report, que o Zavinu gostava disso, do metrônomo de luz e tal. Que loucura, cara, não Essa é a sabia. história. É. Mas é isso, quando você começa a falar em clique e metrônomo, bicho, tem uma caveira de burro danada atrás disso, é como?
porque enfrentou-se preconceito para danar. É como? Esse negócio de tocar com metrônico, aí não tem swing, isso não é música e tal. Sabe como? E as pessoas mais atentas e visionárias falavam assim, bicho, o digital está chegando. Sabe como? Tem que ser amiguinho do cara. E tem um cara muito importante na cena de BH, que é o grande André Dekesh. André Pianista. Dekesh, pianista e tudo. Ele é PhD sobre tudo de música, assim, tanto no Uhum. popular quanto no erudito. É, em nível mundial, é um cara diferenciado. Ele, cara, eu acho que anos 80, não sei quando, ele morou muitos anos em Paris, formou na Sorbonne, com medalha de ouro, e aquelas coisas todas. Aí ele chegou a BH trazendo essas informações. Ele chegou com aquele primeiro Macintosh, um branquinho, assim, ó, parecia Sim. uma torradeira. E, bicho, e aí começou a falar, bicho, tá aqui, esse negócio vai ser a verdade. Sabe como? E aí, por intermédio, na bemol, né, e por intermédio do Lincoln, do Disseu, eu me aproximei também e comecei a trabalhar e aprender aquilo tudo, pegar essa informação toda com o Decast. E aí, quando eu estou falando, começou escancaradamente o preconceito. Sacou? O negócio do clique, não põe clique, clique amarra, música, isso não é música, e não tem tal, tal. E aí muita coisa foi ficando para trás, apesar do talento, apesar de tudo, da musicalidade. Muitas A galera pessoas às vezes não se adequa, né? E não bota se a cor, adequam, não né? se adaptam, resiste, porque foi uma mudança brutal. Pensa bem, não existia isso. Sacou? Existia o quê? Você arregimentar uma orquestra. Milhares de gravações ao longo da história discográfica mundial. De Uhum. repente, chega uma orquestra dentro de um tecladinho. Sabe como? Que o cara fez em casa. E aí, quem que era a verdade? Quem punha a ordem na casa? É isso aí, cara. Era ele. Que E aí, fantástico, hoje em cara. dia, é difícil, claro que hoje em dia tem muita coisa que, por conceito, por escolha, você fala, vamos fazer sem clique. Claro. Sabe como? Mas, assim, você dominar as duas coisas é o fundamental e o essencial. Cara, que fantástico você ter pegado esse início aí da gravação com clique. Coisas que a gente hoje nem consegue imaginar, né? É Mas porque eu já falo vem, né? assim, Já está aí, né? já é, já tá aí. Quem já tá chegando, já compra. Eu sempre falo isso, né? Às vezes compra uma plaquinha, não sabe como que era difícil. Eu fui me ouvir a primeira vez, que eu me escutei, era um Walkman da Aiva que minha irmã tinha, que Sei. ela gravava as aulas. Era muito difícil a gente até se ouvir, né? Que eu acho É, que é um quesito muito importante para a gente é. treinar a nossa habilidade, né? Essas E coisas. pode Não, falar. isso aí volta naquela pergunta do preparo, né? Quando se pergunta como é que se preparava. E isso era uma das Uhum. ferramentas que a gente usava. Eu próprio gravava muito, de qualquer coisa, de Walkman, de gravadorzinho, de qualquer coisa, para ficar escutando, para falar, bicho, tá bom, a nota, nossa, tá durando pouco, tá sem swing, tá sujo, é isso, é aquilo. Claro, é como? Era fundamental, igual é hoje. Claro. E meio que assim, não sei se você tinha planejado, mas a música foi te levando para esse caminho de músico de estúdio, né? Fui sendo Igual você falou, a levado. música foi te levando. E você teve algumas referências, baixistas de estúdio que você teve assim, cara, esse cara que eu quero ir por essa linha. Eu tive assim, a coisa assim nesse aspecto de procurar uma identidade, Uhum. entendeu? Porque eu falava assim, bicho, eu era louco, sou até hoje com Lee Sclair, por exemplo. Eu também, eu também. Lee Sclair, desde os primeiros LPs do James Taylor que eu vi, James tá Taylor. como? Vai à frente, aqueles primeirões, eu falava, bicho, que cara que toca, que charme é esse, é como? E aí eu Cara, eu sou pensava fã assim, falava, demais. tem uma identidade, tem uma sonoridade, né? Sem falar os caras de banda, né? Os caras sideman, assim. E em nível nacional, bicho, por exemplo, o próprio Luizão, você falava, pô,
duas notas do Luizão, você li com aquela unhona dele, você fala, pô, é ele. Em outro momento, o Jamil, com aquele som estaladão dele, presente, sabe como? Cada nota é um soco na sua... Sabe como? É isso Aquele aí. é foda. Hoje mesmo, eu estava ouvindo alguma coisa no rádio, fazendo alguma coisa, e uma faixa da Ângela Rorô, antiga, na Rádio Inconfidência. Pum, eu falei, Jamil, É isso aí. tem outra, sabe como? Então, eu me espelhava nisso, bicho, eu quero achar o meu som, a minha identidade. Sabe como? E em algum momento começou, eu passei muito tempo, tipo assim, chamo o Ivan, eu quero o Ivan, eu quero o som do Ivan. Eu falava, oba! É Alguém isso já aí, cara. me entendeu. Sacou isso, né? E eu achei, sabe como? Guardando todas as proporções com esses Porque caras. eu enxergo que tem dois tipos, né? Porque essa questão de músico de estúdio veio depois, né? Igual você falou, tinha uns caras que tocavam e depois instituiu essa figura, ó, o músico de estúdio. Até que É, tinha banda que a banda existia, quando entrava no estúdio, chamava os caras de lá. Eu tinha. tava até conversando na outra live que eu fiz com o Sá, de como que a ficha às vezes demora para cair. Você vai entender, às vezes a gente fica numa uma certa época fissurado em baixistas mais virtuosos, digamos assim, mas depois que a gente vai entender a genialidade, eu acho que precisa até de amadurecimento musical para a gente entender a genialidade de um Luizão, de um Jamil Joanes, Yeah. sabe? E eu cheguei numa fase que eu comecei a pesquisar esses caras de estúdio, né? E é um assunto que me interessa demais. Tem o Nathan East também que gravou muito, o Abre Laboriel, os gringos, né? É. Esses caras, então acaba que não tem jeito. Tem uma hora que a gente chega nesses caras e você começa a ver. O Jamil, eu sou completamente chapado no Jamil Jones, cara. Bicho, E a coisa que ele eu é, amo ficar no Deezer, vendo, às vezes a galera faz uma playlist do Jamil, você pega, cara, o cara gravou assim, me né? delicia, assim, e ver a genialidade dele, né? é, é fantástico. E é o seguinte, eu falando de mim mesmo, para mim mesmo, né, enquanto Uhum, pessoa, aquele papo. Cara, eu sempre fui meio doidão. É como? Eu sempre escutei muita nota. Sabe como? Sempre uhum, pensei em subdivisão e tudo assim. Então eu gravei muito, não sendo convencional. E isso também me dá um orgulho. Sabe como? Eu toquei muito uhum. do jeito que eu achava que eu queria tocar. Gravei demais desse jeito. E as pessoas me chamavam. E eu falava, bicho, eu não consigo. Sabe esse padrão? Vou citar o padrão pop. Porque samba, não sei o que, você Uhum, toca solto mesmo e vai embora. Mas o pop tem aquele negócio, ainda mais tem uma época, 80, 90, era enlatadão. Sacou? O padrão uhum. bom, o B abriu aqui, deu duas notas a mais, É voltou. isso aí. Cara, mas eu sempre quebrei a asa. Sempre. Sabe Você como? teve problema com algum produtor de impor a sua personalidade? Cara, meu Cara, jeito é esse, não, de mas alguém às falar, vezes, não. não, às vezes falava, ou pedia, falava, tenta uma coisa mais assim, ou assado. Sabe como? Mas mantém isso. Eu nunca tive, assim, esse problema de, sabe como? Que Até negócio, porque quem já te te manda chamava, embora e chamava o apaga Ivan, você. né? Oi? Até porque quem te chamava, chamava o Ivan, né? Chamava o Ivan, exato. A grande Porque eu maioria das vejo que tem vezes. dois músicos de estúdio. Tem aquele que é o pau pra toda, o Severino, que é o pau pra toda obra, né? E não, você vai eu peguei um pouco da fase desses produtores, assim, amarradão, ó, Sei. né? E eu ficava viajando, falei, cara, será que. Enfim. E tem os caras que, por exemplo, procuram essas assinaturas. Ó, eu quero o som do Ivan no meu disco, eu quero o Exato. som do Arthur Maia. Não é aquele cara, é o Arthur Maia, é o Ivan Correia, né? Exato. Rola isso. A gente, né, aquela hora de ser que eu citei Jamil, o Luizão e tal, o Arthur também foi aquela referência, né? Gravou demais. Mas Putz, vamos ser sinceros, leva tempo para um produtor chamar você e falar assim, cara, é igual você falou, é um trabalho de você
tá sempre investindo no seu som, né? Para o cara sentir essa confiança. Pô, Alberto, aqui, ó, grava do seu jeito aí. E um exemplo, né? É um trabalho é um longo trabalho. Eu costumo falar que o legado, por exemplo, eu já fiz vários shows memoráveis, mas onde que eles existem? Só na minha cabeça, só eu, da minha memória, né, que eu Sei, lembro. sei. Mas a gravação, ela é eterna, né, cara? É, ela E fica quem, aí. e quem sacou isso, que você pega músico, Paulinho da Costa, sei lá, cara, o cara gravou o disco do Michael Jackson, cara, daqui a 100 anos vão estar falando de Paulinho, ele se eternizou, cara, né? Exato, E exato. gravação eu enxergo desse jeito, cara, é você deixar o seu legado, né? Tipo, quem teve essa sacada, assim, cara, porque show, cara, você pode fazer, sei lá, 200 shows, 300 shows por ano, enfim, você não tá deixando propriamente um legado com isso, né? Isso. Mas o disco não. O disco, daqui a 100 anos a gente vai estar É, falando do Jaco, daqui a 100 anos a gente vai estar falando, né? fica um registro histórico, né? A história está ali, né? É muito Pô, você séria a deixou um questão. legado que, É muito séria essa história de gravação mesmo. eu também Isso é- acho, cara, eu sou alucinado. Mas aí, e aí, como é que chegou o Pro Tools? Ô, bicho, E aí a gente já Como estava é que foi? emburacado. O cara chegou de uma maneira assim muito bacana, mas também teve o negócio do modismo, assim, no primeiro momento, tinha um emprego nocivo dentro do set de gravação, porque ele foi virando a estrela, sacou? Então, quando você fala assim, problemas com produtores e tal, nunca tive problema sério assim, não. Mas, tipo assim, aquele negócio que quando estava tudo no analógico, falar assim, e aí você falava assim, pô, eu errei aqui, deixar eu emendar. Mesmo quando já era mídia digital, você já emendava, não sei o que tem, os Haddad, né, Uhum, uhum, os, o Tascam, o DA88, e todos esse equipamento. Mas aí passou a ser a estrela da história, o Pro Tools. Às vezes o cara ficava 5 minutos, porque as pessoas também não dominavam aquilo muito legal. Ficava 5 minutos para emendar uma nota que você armaria e tocava em 5 segundos. Sacou? Estou falando entendi. um exemplo Do início do toscão, negócio. toscão, mas que rolava. E aí, bicho, e um negócio também que começou, as pessoas começaram a ouvir também com os olhos. E isso também Que legal. tinha um buraco ali, sacou? Tinha um perigo ali, porque aí, no, bicho, ouve. Nossa, mas deixa eu editar, deixa eu só colocar sua onda junto com o bumbo. Aí você falava, você não faz isso não, cara. Eu estudei 200 anos para tocar na distância certa, ou para frente ou para trás, dependendo da música, para soar a soma. Entendeu? Isso aconteceu demais. A rapaziada chegava e pum, boom e bar, a onda. E aí, muitas das vezes, né, afora toda a história de grid, que é legal, padrão, Uhum. né? Mas assim, fudeu-se muita coisa legal, sabe como? De espontaneidade, de expressividade e tal, porque as pessoas não estavam escutando, estavam vendo. Então, até que isso Que legal. Isso, a se, gravação ficou visual, né? é, se, se, se equilibrou, né? Aí, hoje em dia, a gente Uhum. usa uma ferramenta. Você fala, pô, essa nota soou estranho, está adiantado. Deixa eu ver, nossa, está aí atrasado. Você se pega nisso e tal, ou você grideia e tal, coloca num padrão legal, porque a referência coletiva está muito apurada hoje em dia. Se chegar Sim, uma coisa muito enjambrada ou desafinada, qualquer leigo vai falar, pô, esse negócio, não estou conseguindo dançar essa história não, está esquisito. que Né? legal. Eu Às falo vezes que está toda tec... às vezes tá desafinado, o cara fala assim, nossa, está esquisito, essa música é muito rápida, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu falo que. Opa! Meu celular Opa! caiu, desculpa. Toda tecnologia acaba que ela fica datada, né? É, Sei lá, tipo, é moderno agora, depois. pois Nos é, anos 80 você vê aquele timbre de caixa, aquele som de teclado, né? isso rola demais. Agora, por exemplo, a coisa assim, de Pro Tools ou outros programas que edito e tudo, isso é mão na roda. Porque eu já vi Uhum. perder esse takes
maravilhosos por conta de uma nota imprecisa. Isso, sabe como? Que aí ferravam uma nota errada. Aí saía Uhum. refazendo tudo. Sabe como que as coisas? A gente gravou Uhum. muito ao vivo, valendo e tal e tal. E às vezes é aquele negócio, todo mundo tinha que tocar direito. Às vezes um errava uma nota, volta tudo. Sabe como? Hoje em dia você acabou. É inegável que facilitou, democratizou, né, a gravação, né, cara? E É facilitou. inegável. O negócio de ser randônico, né? Você vai lá e pumba, chega no lugar. Você tinha que esperar a fita voltar. E se você ficasse voltando fita adiantando, você ia gastando a fita, né? Cara, que E loucura. aí ia tirando a camada de, sei lá, é óxido, sei lá como é que chama. E Uhum. aí ia perdendo qualidade de som. Então o cara que errava, aí é aquele negócio do funil. O cara que errava muito, o mais talentoso que todo, independente da grana, do tempo, coisa assim, não era bom para os estúdios, porque tinha que ficar emendando, voltando fita e tal. Então começou a se preferir quem chegava e tocava o mais certo possível, ou próximo E disso. fazer nome nessa época o cara tinha que tocar, né, cara? É, Não tinha lero-lero, não, né? não tinha não. Ali, ó, ou toca ou toca. É isso É aí. isso, né? A- Aí, e você começou a tocar também com sagrado, né? Como é que foi? Foi através da bemol? Não, não. Ou não tem Sagrado, relação? Sagrado que eu toquei 6 anos, né? Até com Marco Antônio Araújo, Uhum, que era rock progressivo, né? Banda de sim. rock progressivo, o trabalho do Marco. E o Sagrado já existia, desde 79 e tal, rock progressivo também. Então, eram duas bandas referência, dois trabalhos de referência dentro desse segmento, dessa sala. E o Marco Antônio faleceu em 86, janeiro de Uhum. 86. E aí, bicho, eu era fanzaço do Sagrado, tá bom? Fanzaço. Eu lembro que quando eu mudei para BH, logo, 78, 79, nos primeiros shows do Sagrado, 79, né? No Parque Municipal, eu fui lá assistir e falei, cara, que banda é essa? Eu chapei, sabe como? Aquela onda do Sagrado. Fiquei louco. Aí eu ainda já pensei assim, bicho, nossa, eu queria tocar nessa banda. Pensei isso naquela época. E aí a história foi, eu fiz a carreira com o Marco Antônio, gravei os discos todos, fiz as turnês todas e tal, 6 anos, você. E aí ele faleceu em 86 e quando chegou em 88, sei lá, o Marcos me convidou para tocar no Sagrado. Eu já tocava com Augusto Renó, que é o guitarrista do Sagrado desde então. A gente tinha a Sim. banda com João Guimarães, um power trio que chamava Manga Rosa. Então a gente já era parceiro e aí ficava esse pombo correio, assim, sabe como? Às vezes eu falava assim, eu nunca fui muito lobeiro, não, de fazer lobby, não. Mas assim, era uma coisa Uhum. sincera. Eu falava para o Augusto, bicho, eu sou louco para tocar no Sagrado. Adoro o som do Sagrado. E não tinha muita relação com Marquinhos Viana, não. Mas aí, bicho, ele já me sacava, claro, do Marco Antônio, de qualquer coisa, ele me convidou. E foi por esse viés aí. Já era o Lincoln Shabe? Não. Que... Sagrado, o Lincoln entrou um tanto depois disso, no Sagrado. Hum, Não sei se. o Então, quando eu entrei, Grande Espírito é de 92, né? Foi o primeiro que você gravou, o Grande Espírito? não, eu gravei o primeiro Flecha. Ah, o Flecha já. Flecha, que foi É. tema da novela Que Rei Sou Eu. Ah, Essa é mesmo. Flecha era o tema do, do mocinho da novela, sabe como tudo? Esse período só deu Marcos Viana nas novelas, era quase impossível ter uma novela que não tinha música do Marcos Viana, né, cara? Muita coisa, e muita coisa eu gravei com ele também. E aí é o seguinte, você perguntou se já era o Lincoln, não era o Lincoln. Eu peguei essa bucha, o Marcos me convidou para um show daí a 7 dias ou 10 dias no máximo. E aí falou assim, bicho, o repertório é esse, tira isso. Tinha muita coisa escrita, né? Porque o conceito do Marquinhos é orquestral, assim, ele escrevia muita coisa, mas tinha muita coisa que era solta e tal. E aí pega o disco, me deu material, falou, e se vira. E eu peguei a bucha do Neném.
o Neném tocando, assim, tocando horrores de rock progressivo, a 1.000 por hora. E aí eu lembro que o primeiro ensaio, assim, bicho, eu já dei uma liga entre eu e ele, eu saí, fui para casa, assim, muito feliz, cara, muito realizado. E aí eu peguei essa história, eu tive que estrear com o Sagrado, com cartazes antigos de show, com pincel atômico, com as convenções, com as cifras desse tamanho espalhadas no chão, assim, para poder ver, né? Porque show de rock, luz piscando para burro, tinha que não rolava chegar com instantezinho, partitura, não. Tinha que ser os cartazão mesmo e tal. Que Então, assim, legal, cara. tudo ali e tal, e Cartolina, né? quase que isso. Mas era costas de cartaz mesmo, de show e tal. E aí eu peguei, era um Neném, então a gente tocou, nos primeiros tempos, o baterista que eu toquei no Sagrado foi o Neném. Depois o Neném começou a viajar demais com o Beto Guedes, com o Tony Horta, né, com as coisas dele, com todo mundo. E aí entrou, deixa eu ver, Marco Antônio Botelho, falecido, saudoso Marco Antônio Botelho. Ficou um tempo. E depois que entrou o Lincoln. E aí foi a grande fase, assim, sabe como? Que a gente foi na época do Pantanal, sabe como? Você gravou a trilha do Pantanal? Ô, bicho, eu gravei, eu devo ter gravado uma coisa ou outra, mas aí é o seguinte, ó, teve o negócio da música digital, música eletrônica, e teve o ônus também, porque os caras, tipo o Marcos, né, começaram a gravar os baixos todos aqui, né? Teclado. E numa coisa de fazer novela, os caras, bicho, às vezes o diretor manda assim, bicho, eu vou mandar para você 3 capítulos aí, eu quero para amanhã a trilha pronta. Então, bicho, é muito mais prático, muito mais fácil, né? Muito mais produtivo o cara sair fazendo. Uhum. E o Marcos Viana é danado, ele pegou um know-how, começou os primórdios de estúdio dele, ele com o violino aqui, isso eu via acontecer. O teclado aqui, vários teclados, um microfone aqui, e o monitor passando os capítulos para amanhã aqui. Sacou? Caraca. E aí, criativo para danar, sacou? Safo para danar. E fazia né, Real time, a trilha real time. fazia o copião daquilo, às vezes precisava, não, aí a voz chama uma cantora, eu preciso disso, preciso daquilo, mas já estava armado a história toda. Danado. Caramba, que legal. E aí não sobrava muito espaço para te chamar, falar, vem cá, põe baixo. Muitas vezes sim, que precisava ser baixo, mas aí a produção era ele e banda. Nessas coisas de trilha, né? Muito legal. Ivan, chegamos na era do Pro Tools, cara. Você acha Sim, que aconteceu com o mercado assim, que digitalizou, né? A música era um produto que a gente consumia, pegava, né, o disco, a gente cheirava, sim. a gente pegava, né? E aí virou digital. Você acompanhou essa evolução do mercado Todo. e como que foi para essa galera que encarar igual você falou, de mudar, ó, mudou. Então a gente tem, né? Tá vindo outro funil, né? Que é a música agora é digital. E como que foi? O que que mudou? O que que você sente que mudou assim? A gente vê assim, né? Os estúdios diminuíram. Hoje a galera grava mais em casa, enfim. Como que foi essa transição? Como que você sobreviveu a isso? A essa outra mudança, né? O bicho no meu caso, é a coisa de estar sempre atento, sacou? E não resistente. Não é que eu seja o rei da não resistência, não. Tá como? Uhum. Quando começou a virar CD e coisa assim, tem um negócio interessante que você está falando aí, que, por exemplo, mesmo a questão do som que você estava acostumado a ouvir, isso a gente percebia claramente, por exemplo, quando começou a virar digital, eu estranhava um pouco o som. Sentia que era mais espetado, não sei se não tinha tanta dinâmica, qualquer coisa que o valha. Comprimido, né?
mas a gente sentia a diferença e tal, tal. Mas, assim, como eu procurei não ser resistente, né? Ficava, às vezes, nem saudosista demais, não LP, que é legal. LP é legal pra caralho. Mas CD também é legal pra caralho. O Isso é negócio de legal, ser cara. anacrônico, sabe como? Quando começou a pintar iPod, bicho, aquilo é uma maravilha. Você tinha a Maravilha. música do mundo ali dentro, sabe como? Então, tudo tem essas coisas. Eu acho que cabe muito nessa coisa de procurar olhar sempre à frente e não ser resistente. Porque tem coisa que não adianta, cara. Não adianta você falar assim, isso é uma bosta, não sei o que. Tem bicho que ela vai vir, você vai comer essa bosta, vai ter que comer. Não, Entendeu? a tecnologia não para, né, cara? Não Não para, para, não não para. adianta Ela vai você vir. botar E o a tal. gente vê um monte de músico. Eu falo isso, tem músico que tá na década de 70 até hoje, né, cara? Ah, É, que o bom era isso, que o negócio era aquilo. E não tá, a gente tá em 2020, porque né? às vezes tem que, claro, tem que respeitar e resguardar o negócio do conceito, sabe como? Hoje em dia tem Claro, estudos analógicos e tal, muito legal. claro. E em alta, né? Mas vai para o YouTube, o produto gravado, entendeu? A pessoa que vai escutar no celular, no carro, Exato. né? Bom, e aí vira uma coisa de conceito que é super válido e tal, e tal, e tal. Claro, Então, por, claro. por isso que essa resistência, essas coisas. Então, você tem que estar sempre com os dois olhos bem abertos. Bem abertos. Que dica, hein, Ivan? Que dica, viu? É, eu falo assim, os grandes, eu enxergo assim, os grandes músicos, né, as nossas referências, eles se situaram na hora, no tempo, na hora certa. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Estou Por entendendo. exemplo, se pega um baixista assim, eu, na década de 50 seria o melhor baixista do mundo, entendeu? Foi o É, ano que foi inventado o baixo. é. Então, o Jaco, ele tava na frente no tempo dele. Você tá Tava à frente. entendendo? Talvez, se o Jaco aparecesse hoje, no mundo de hoje, talvez ele não teria a relevância que ele teve na década de 70. Exato, Então, eu exato. acho muito. A gente tem que situar no tempo. E geralmente as pessoas que a gente. São essas pessoas que têm essa postura de estar no tempo, né? Ela não está vivendo para trás. E, não sei se eu viajei, se você conseguiu entender o que eu quis Não, dizer, mas assim. eu acho que eu entendi sim. Acho não, entendi sim. Mas é exatamente isso, a questão de se manter atento e com os olhos abertos, o que está acontecendo. Às vezes não é uma coisa tão pragmática ou tão racional que seja, fala assim, nossa, isso vai ser. Mas você está Uhum. aberto, sem perceber, que as coisas estão andando e você está se deixando levar por elas também. E reiterando, é aquela história assim, às vezes a resistência te ferra ao novo, à novidade. Sabe como? Ainda mais em arte. Porque a gente está falando de música, está falando de tecnologia, está falando de gravação, mas a gente está falando de arte em geral. Qual é o, né? De repente a Que arte dica, hein, Ivan? começou o cara na caverna, né? De repente ele começou Que dica, hein? com sisalzinho. Mudou, cara. Que dica. Entendeu? Mudou. Hoje em dia o cara escreve no programa, ou desenha, ou pinta, sabe como? Mas a arte está se manifestando. Então, se você engessa alguma coisa, perdeu o Playboy. Que dica, viu, Ivan? Ó, que Legal, dica. bom que você gostou. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Mas ao mesmo tempo é difícil, né? Não se prender, né? Aos louros, né? É Tá uma busca, travando, né? deu uma Tá travadinha. travando? Agora voltou. Eu A fico última. imaginando que é muito difícil, né? Porque a tendência nossa é estagnar, né? É ficar em repouso. Os louros, eu já fiz isso, eu já tocar. Na minha época era assim, a tendência é natural, né? E ter É, essa busca para. é natural, é natural, mais ou menos, né? Você tem que olhar para saber o que ficou para trás, mas olhar para frente, seguir, cara, porque senão. Cara, que dica legal, Ivan. Que É. dica bacana, bacana. Cara, teve alguma situação inusitada, cara, que você já passou no estúdio? Algum, alguma coisa que você engraçada, alguma situação com o produtor, com o artista? Deve ter tido Ô, várias, bicho, né? Com certeza. mas tem um engraçado. Tinha uma banda que era meio amadora.
Então, era uma banda de empresas, sabe como? O cara tinha um escritório e fazia tudo, não sei o que tem. E aí eles ganharam um patrocínio do dono da empresa para eles gravarem um disco. E aí, e era uma grana legal. Aí eles começaram a frequentar o estúdio toda noite, ou sei lá, 3 vezes por semana, e farra, cervejada, e farra, e piada e tal, e não acontecia nada. Aí alguém chegou e falou, gente, desse jeito não vai sair esse disco, vocês têm que contratar músico profissional para, né, para esse negócio sair. Aí eles me contrataram e dois parceiros, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se vocês querem. E aí, dois parceiros. Aí fomos nós três, para gravar. E aí chegamos, sério, né? Não pondo banca, né? Mas tipo assim, ó, gente, então vamos gravar. Qual é a música? É assim, e gravando. Aí o bicho, quando o cara viu que tinha que ser daquele jeito, ele estressou. Sacou? Por a gente estar fazendo o negócio certo. E aí eles falaram, pô, mas eu não quero vocês não, vocês tocam bem demais, vocês são bons demais, vai embora. Pagou a gente, mandou a gente embora. A gente Que foi para isso? gravar, por exemplo, 8 faixas, a gente gravou 3, ele pagou as 8 e mandou a gente embora, despediu. Que isso? Porque Porque ele queria tava bem continuar na tocado? farra, na zona. Porque a gente chegou lá, como é que é essa música? Ah, tá, dó, quarto grau, vá, sexto grau, voltou, B, assim. Gente, vão lá, o batera e o guitarrista. Tudo experiente, podado. Então vão lá correr. 1, 2, 3, vão junto, pum. Um take. Tá, cara, a Matou. música. E o cara falou assim, ué, mas é isso? Não, ué. Esforça aí, ué. Vocês estão fazendo corpo mole. Não, a gente Bom passou por isso. demais, cara. Gente, bom pra caralho. E aí o cara foi e despediu a gente. A gente falou, Que chegou na porta isso, e cara. falou, bicho, a última coisa que a gente vai fazer é ficar puto. Tá como? Vamos ficar com a grana para Claro. casa, amanhã o café da manhã vai ser melhor. Claro. É, Cara, essa vamos foi se boa. Vocês me despedir. esforçaram, não. Vocês mandaram de primeiro take. Não, esforça aí. Não é assim, não. Cara, outra coisa que eu queria te perguntar. Durante um tempo, era possível e viável essa coisa de. Tinha música que sobrevivia de direitos autorais, né, cara? Sim, Ganhava uma grana legal com dinheiro. E você também passou, eu acho que por isso, né? De ver esse auge da indústria fonográfica e depois. Como é que tá. foi isso? Como é que hoje o músico de estúdio ele recebe pela obra? O que que piorou, se melhorou de alguma forma? Como que Bicho, foi essa questão do músico sobreviver da obra? o que aconteceu é que eu tenho um certo cuidado no aspecto, acho que vocês vão me fazer entender, para falar sobre isso. É porque sempre foi controversa a questão, né, de direito autoral, de arrecadação e tal e tal. Mas tem uma Uhum, época que o bolo era dividido de uma maneira, né? Então, quem gravava muito ou estava no mainstream tal e tal, recebia uma grana legal. Sabe como? Quer dizer, o sim. autor, uma fatiaça, né? O Uhum, intérprete, uma fatiaça, o produtor, fonógrafo, uma fatiaça, e o músico, como conexo, uma fatia legal, assim. Mas a amostragem era de um jeito. Eu não me lembro quando que mudou. Eu acho que deve ter uns 7, 8 anos que mudou. E aí a amostragem mudou o jeito de repartir. Então, isso reduziu drasticamente o tamanho da fatia do bolo. Quando eu falo no cuidado, é para isso, tá, gente? Porque, de certa forma, é mais democrático. Então, eu não me julgo, eu não acho justo você reclamar se entendi. todo mundo vai ganhar mais. Tem todas as outras controvérsias atrás, que é isso, é aquilo, o sistema aquilo e tal. Tem uma série de coisas que rola aí. Mas quando mudou, então todo mundo começou a ganhar muito menos.
independente da venda de disco e tudo, porque é em cima de execução e tal, essas coisas todas, Uhum, né? uhum. O direito conexo. Mas mudou para uma maneira pretensamente mais democrática. Eu mandei um pretensamente aí, tá vendo? Alguém vai falar, pô, ele falou pretensamente. Mas assim, então por isso que eu sou cuidadoso, sacou? Porque senão, se eu olhar para o meu próprio umbigo, falar assim, Você puta, está velho, enxergando o macro, né? exatamente, falou tudo, né? Então, o que mudou muito e a venda do disco, claro, acabou, né? Mas assim, ao longo da história fonográfica, vou falar todo mundo, assim, mas a maioria das pessoas, dos artistas, não ganhavam tanto com venda, ganhavam com show, né? E com as Uhum, assinaturas dos contratos, chamava joia. O cara fala assim, eu vou assinar com a gravadora tal, então eu quero isso, recebi uma granaça para fazer aquele contrato e tal. Era tipo jogador de futebol, né? Mas aí, tinha esse negócio da joia. Me perdi, cara. a gente estava Ah, falando não, de como que era. ao longo da história da indústria fonográfica, a rapaziada assim, ganhava mais grana com show, não tanto com conexo. Ganha demais, né? E Uhum, não com venda de disco, desculpa, não é com conexo. Agora eu fiz uma confusão assim, né? Com venda de disco, porque a venda despencou, parou-se de ganhar, né? O pouco que ganhava, porque uhum, quem ganhava muito, quem que era? As gravadoras, as indústrias. Né? Os contratos eram extremamente leoninos, mas extremamente. E de todo mundo, para todo mundo. Aí começou uma pessoa ou outra quebrar essa relação e tal, melhorou um pouquinho isso, mas então o artista efetivamente não ganhava dinheiro com venda de disco, ganhava com era execução. irrisório. Só se vendesse muito, mas muito mesmo, né, cara? Muito, muito, muito mesmo, porque a porcentagem, bicho, tinha uma praxe, cara, eu posso estar falando besteira, mas eu lembro que as majors, o padrão era tipo assim, 94,6. Não, é. E isso para dividir para todo mundo que trabalhou. Ivan, Não, mas recebi um aviso aqui que faltam 20 segundos, Ivan. tá. A live é 1 hora. Ivan, não tem palavras para te agradecer. Eu te Muito agradeço obrigado demais. por você ter aceitado meu convite. Sou seu fã, você sabe, viu? Eu também. Você pode ter certeza.